Olá pessoal, tudo bem? Sou Bruno e vou fazer um comentário sobre a prova de filosofia da VUNESP segunda fase. Na VUNESP segunda fase, de filosofia, caíram duas questões, a questão 11 e a questão 12. Uma, a gente pode dizer que é o caso da questão 12, é um tema clássico, e a outra é um tema, digamos assim, novo, né? A epistemologia kantiana é um tema que costuma aparecer muito nas provas da VUNESP. Bem, de maneira geral, o que a gente pode falar acerca da prova? É uma prova bastante exigente, na verdade, porque além de tratar de um tema, especificamente numa questão que não era muito recorrente e outra questão ter um tema clássico, elas exigiam por parte dos candidatos um trabalho de relacionar conceitos, dominar temas, estar familiarizado com as ideias filosóficas, com um pouco de um contexto no qual certas ideias foram desenvolvidas e como elas se relacionam umas com as outras, né? Então ela é uma prova bastante exigente nesse sentido. Exigia uma série de capacidades e habilidades por parte dos candidatos. Bem, em relação à questão 11, fazer um comentário sobre ela. A questão 11 traz dois textos e basicamente ela trata sobre uma concepção de estética que existiu antes do século XVIII, né? Desde a tradição grega até o século XVIII, predominou uma certa noção de estética que estava orientada por uma ideia de ciência da sensibilidade. Boa parte dos filósofos, até a modernidade, portanto, entendia que a estética era o campo no qual era possível estudar, era preciso estudar a sensibilidade humana, né? Como ela se comportava do ponto de vista epistemológico, enquanto fonte do conhecimento. A partir do século XVIII há uma mudança, né? Como a estética é uma palavra grega que está relacionada à sensibilidade, inclusive etimologicamente ela significa sensação, ela passa a ser uma disciplina no século XVIII, a partir do século XVIII, voltada para a arte, para o campo da arte. Por quê? Porque as manifestações artísticas são aquelas atividades que privilegiadamente se voltam para a nossa sensibilidade, a nossa sensação. E é o que diz mais ou menos a questão A, né? Qual o principal objeto de investigação filosófica da disciplina estética? É o campo da arte. O principal objeto é a arte. Isso se a gente pensar ela do século XVIII para cá. A segunda parte da questão, na alternativa A ainda, ela diz o seguinte: por que a estética é tradicionalmente associada à sensibilidade? Tem um pouco a ver com a origem do termo, né? Como eu já disse, aesthesis. O termo grego significa sensibilidade, sensação. Então, durante muito tempo, ela foi associada ao seu ponto de vista epistemológico enquanto sensação como fonte de conhecimento. Na B, a questão pede para a gente falar quais são as duas partes do conhecimento no texto 2. O texto 2 é um texto que se refere à epistemologia do Immanuel Kant, um filósofo alemão lá do século XVIII. E ele basicamente apresenta duas fontes do conhecimento ali, né? Ele está tratando de duas fontes do conhecimento no texto: a sensibilidade e o entendimento. E aí na sequência a questão pede o seguinte: qual a importância da estética na produção do conhecimento? E agora estética é no sentido kantiano, no sentido de sensibilidade. Então a gente precisa pensar o seguinte: para o Kant, a sensibilidade enquanto faculdade do conhecimento, ela é importante na medida em que somos capazes de apreender, criar representações sensíveis a partir do nosso contato sensível com o mundo. E o entendimento? O entendimento ele faz o seguinte: ele pega essas representações sensíveis que decorreram do nosso contato sensível com o mundo e transforma essas representações sensíveis em ideias, em conceitos. Beleza? Uma questão bastante exigente e que, portanto, necessitava de um conhecimento um pouco mais específico, sobretudo da epistemologia kantiana. Já a questão 12, ela trata de temas clássicos, né? É um texto que fala um pouco sobre o conflito entre razão e fé no pensamento filosófico medieval. Só que daí na A ele pede o seguinte: qual o nome da teoria dualista formulada por Platão indicada no texto? O texto, uma hora, ele fala que os primeiros pensadores cristãos inseridos nesse conflito entre fé e razão recorrem a uma teoria, ao dualismo platônico, né? Ele quer saber que tipo de teoria é essa. É a teoria das ideias. O Platão desenvolve principalmente na Alegoria da Caverna, clássica, Alegoria da Caverna, que está lá no livro 7º da República, importante obra de Platão. Ele desenvolve a sua concepção de conhecimento. E basicamente, né, e ela pede para explicar a questão, o que é essa teoria, né, a teoria das ideias, e nela, basicamente, o Platão ele desenvolve
a seguinte ideia, a ideia de que o nosso conhecimento ele é dividido em dois, o conhecimento sensível e o conhecimento racional. O conhecimento sensível, por ser ilusório e caótico, ele não nos traz a verdade sobre as coisas. Já o conhecimento racional, ele é a única instância capaz de nos aproximar da verdade sobre a realidade. Então ele separa, digamos assim, uma ordem material e a outra racional ou espiritual. E aí na sequência, na B, na questão 12, pergunta o seguinte: em que consiste esse conflito entre fé e razão, no período medieval, abordado pelo texto? Olha, ele tem a ver com uma preocupação que os medievais tinham de saber qual que era o melhor caminho para validar as verdades reveladas pelas Sagradas Escrituras. Então eles tomavam como certo, claro, como verdadeiro, aquilo que era apresentado pela Bíblia e queriam saber se a razão era o melhor caminho para compreender essas verdades ou se era a fé. Por isso que havia uma disputa. Na sequência, a questão pergunta o seguinte, na letra B. Explique como esse conflito contribuiu para a seleção do dualismo platônico, né? Como esse conflito lá na Idade Média contribuiu para que os medievais privilegiassem o dualismo platônico, a teoria das ideias do Platão. Olha, tem a ver justamente com essa dualidade, né? Ou com esse dualismo, com essa divisão que o Platão faz. Se o Platão lhe diz que a razão é a instância principal e a sensibilidade ela é inferior no processo de conhecimento, para os medievais, em grande medida, isso vai se inverter. A fé ela é aquela que se aproxima mais, digamos assim, das verdades reveladas, e a razão, por ser humana e, portanto, finita, limitada, ela não consegue alcançar na sua plenitude as verdades reveladas pelas Sagradas Escrituras. Legal? Bem, essa é uma questão tradicional, caiu lá a alegoria da caverna, que é um tema clássico também, e exigia de vocês uma construção, o desenvolvimento da relação dessas ideias, tanto platônica quanto medieval. Bem, uma prova exigente, mas eu tenho certeza que vocês cumpriram ela muito bem. Desejo sorte a todos e até a próxima.